Essa aula, ela é do curso de Bioquímica Estrutural e ela vai tratar da água, que é o principal solvente biológico. Vai tratar das suas características, das interações que estabelece com as biomoléculas e aspectos físico-químicos relevantes desse importante solvente. A água é a substância mais abundante nos seres vivos, perfazendo cerca de 70%. No caso dos seres humanos, corresponde a 60% do peso corporal de um adulto, mas corresponde a 75% do recém-nascido, e esse percentual reduz ao longo do ciclo de vida dos seres humanos, correspondendo a por volta de 50% no indivíduo idoso. O tecido cerebral é o que tem o maior percentual e o adiposo, por motivos óbvios, por armazenar gordura, é o que tem o menor percentual de água. A água está relacionada à estabilidade de estruturas subcelulares e da atividade de moléculas enzimáticas que vão depender então do ambiente aquoso para acontecer. Da mesma maneira, gradientes iônicos e o potencial elétrico, que dependem de diferentes concentrações iônicas dentro e fora das células e que promovem contração muscular, condutibilidade neuronal e processos secretórios, dependem da existência de ambientes aquosos. Os compartimentos hídricos dos organismos vivos, eles podem ser divididos em dois grandes grupos. Nós temos o ambiente intracelular, aqui representado por uma célula, e nós temos também o fluido extracelular, que vai estar dividido em dois ambientes, o fluido intersticial e o fluido extracelular, que corresponde ao plasma. Então, esse aqui, o plasma, seria o líquido circulante, e o intersticial, o que fica entre as células nos tecidos. Mas ambos são extracelulares. Nós podemos perceber que a composição iônica desses dois ambientes é bastante diferente. No fluido intracelular, nós temos 110 milimol por litro de potássio e no extracelular essa concentração cai para 4 milimol por litro. Já no fluido intracelular, a concentração de sódio é bastante baixa, 10 milimol, e fora das células é de 140 milimol. Esse desequilíbrio que nós temos e que diferencia o conteúdo intra e extracelular é um dos aspectos que diferencia esse líquido intra e extracelular, é muito importante, porque esse desequilíbrio ele vai ser abalado em alguns processos biológicos muito importantes, como por exemplo a contração muscular, e transmissão do impulso nervoso. Vários processos vão abalar esse desequilíbrio, e com isso torna-se importante essa proteína de membrana aqui, que é uma ATPase, que se chama a bomba de sódio e potássio, que promove um transporte ativo de íons sódio para fora da célula e de íons potássio para dentro da célula. Então, como o potássio dentro da célula já é mais concentrado e o sódio fora já é mais concentrado, essa proteína, essa enzima precisa fazer isso às custas de quebra de ATP, por isso que ela é chamada de ATPase, sódio, potássio, ATPase. Também uma atividade presente em basicamente todas as células, principalmente as excitáveis do organismo, e que reorganiza essas concentrações quando elas são, de certa forma, desorganizadas em função dos processos biológicos que acontecem. Esses processos biológicos que eu estou falando, vocês vão compreender e estudar melhor na disciplina de bioquímica metabólica, mas principalmente na disciplina de fisiologia, que futuramente vocês irão cursar. Aqui nós temos o comparativo que mostra o que eu falava no slide anterior. Olha aqui a concentração de sódio no plasma, se a gente comparar com a concentração de sódio no fluido intracelular.
Aqui a concentração de potássio no fluido intracelular e bem baixinho no plasma, tá? A dicloreto, o plasma é bem elevado se a gente considerar como que tem um fluido intracelular, mas proteínas, fosfato e ânions orgânicos estão em maior percentual aqui, ó, dentro das células. As proteínas, porque elas acabam prioritariamente desempenhando as suas funções e atividades dentro da célula, mas isso não é uma regra. Existem, obviamente, situações em que isso não ocorre, né? Nós temos as proteínas estruturais, que vão ter a sua principal função fora das células. Nós temos também enzimas que atuam no ambiente extracelular, mas prioritariamente as proteínas estão localizadas, então, dentro das células. A água, ela pode ser comparada pelas suas propriedades a diferentes solventes, para a gente conseguir entender, então, por que a água é tão importante como o solvente biológico, né, dos seres vivos. Então, nós temos aqui o ponto de fusão da água é a 0 grau, o ponto de ebulição é 100 graus e só não é maior do que o ponto de fusão do butanol, tá? Se a gente comparando com todos esses outros compostos que estão aqui. E aqui eu tenho a estrutura para mostrar para vocês, ó, do metanol, esse é o metanol, esse é o etanol, esse é o propanol e esse aqui é o butanol. A gente pode ver que à medida que vai aumentando o número de carbonos na cadeia alcoólica, o que vai acontecendo aqui? Vai aumentando o ponto de ebulição. Por quê? Vai aumentando o calor necessário para conseguir tirar as moléculas lá do ambiente aquoso e jogar para o ambiente gasoso. E a energia necessária para conseguir vaporizar uma solução é chamado de calor de vaporização, que é esse calor necessário, né, para desfazer as interações que existem entre as moléculas. Então, vejam, entre metanol, etanol, propanol e butanol, o maior dos valores é do metanol. Só que o da água é o dobro do metanol. E por que é o dobro do metanol? Isso que a gente vai entender no próximo vídeo.